Já encontrei, assim, muitas pessoas contando, né, falando, afirmando que toparam com um lobisomem já. Sim. Mas é a primeira médica veterinária que eu conheço que fala isso. E aí vocês vão ver que ela faz uma descrição muito interessante do que ela viu. Eu queria que tu contasses para o pessoal que está assistindo a gente o que foi que aconteceu exatamente. Onde é que tu estavas? E, por favor, nos conte com detalhes essa sua experiência. Isso aconteceu em 2008, né? Não foi em Belém do Pará, devo afirmar isso aí. Muita gente viu, né? O do Tenoné e tal, mas não foi aqui que eu presenciei. Eu fui na época de 2008, eu tava com uma galera do rock, né? E aquela fanbase e tal ali, formando uma fanbase de uma banda de rock de uns amigos nossos. E esses amigos nossos, eles iam tocar num festival que tinha lá em Pirapozinho, né? Uma cidade do interior de São Paulo, que fica próximo a Presidente Prudente. E aí a gente foi lá, logicamente para passar alguns dias, né? Porque o festival ele acontecia aí uns 3 dias, né? A banda do meu amigo ia tocar durante 3 dias, né? E no último dia era o dia do festival mesmo, né? Da competição de rock, né? Que eles iam levar o prêmio e tal. Então era o dia mais importante. O mesmo trajeto que a gente percorreu nos dias anteriores, a gente percorreu nesse dia. Que era um trajeto que cortava uma das fazendas. E tinham os caminhos, as trilhas por dentro das fazendas. Elas passavam por dentro das fazendas. E você podia andar a pé ali sem nenhum tipo de fiscalização nem nada do tipo, né? E você passava no meio do gado que eles criavam, tudo e tal. Nessa noite que a gente estava voltando, nessa noite especificamente, a Jéssica encasquetou de levar a cachorrinha dela, que era uma pincherzinha 0. E aí, assim como a gente levou a cachorrinha pro festival, a gente teve que trazer, né? E aí eu, né, na época não era veterinária, mas eu era louca por bicho, né? Eu fiquei com a Babi o tempo inteiro no colo. E aí eu super curtindo, sabe? E quando a gente vinha voltando, eu levei um susto com a Jéssica, dizendo, olha, segura o focinho da Babi, não deixa ela latir. Te abaixa que eu vou te mostrar uma coisa, olha. Tu que é cientista da religião, como é que tu explica isso? Abaixa. A Babi no meu colo, Diego era um amigo nosso, e a Jéssica. E aí a gente abaixou e eu olhei aquela... Parecia um ser humano, né? Como se ele... abaixado assim... E espreitando, ele espreitava, ele observava um grupo de caprinos que tinha, assim, entendeu? Tinha uns 2 filhotinhos e uns 6 animais, assim, né? Mais ou menos, que eu tava mais fixada no que ela tava me mostrando, né? Quando ele tava abaixado, eu pensei que fosse, desculpa a expressão, um usuário de drogas, alguma coisa do tipo, né? Só que aí ele começou a se movimentar e eu percebi que o andar daquela pessoa não era normal, né? Não era uma andadura como a nossa, né? E aí a Jéssica disse assim pra mim, olha, a gente vai passar por ele. Ele vai andar e vai ficar, né, brechando os animais. Quando a gente passar por ele, por favor, não fala nada. Não encara nada do tipo, só passa. Parece que ela já tinha algum costume com aquilo ali, né? Ela fala, olha, só passa, não cumprimenta, não fala nada. E baixinho, né? Ela falou, não cumprimenta, não fala nada. Passa como se tu não tivesse, como se ele não estivesse ali. Como se ele não estivesse ali. Só que não tinha condições. Natan não tinha condições, sabe? Aí, à medida que a gente foi descendo, os meninos praticamente correram, né? E ela disse, bora agora. Aí eu fui, entendeu? Só que quando eu cheguei próximo dele, eu não tive Natan, eu não tive como. Porque aquela criatura, ela percebeu que a gente estava ali, entendeste? E aí ela virou pra ver o que era,
Entendeu? Pra ver o que é, o que tava acontecendo. Nisso que ela virou, eu percebi que não era um ser humano. Porque além de virar pra gente, né, ela levantou. Quando ela levantou, que eu percebi, Natan, eu tenho 1,76 de altura. 1,76 de altura. Aquela criatura, Natan, ela passava de mim assim, brincando os 2 metros, Natan. Sabe? E um cheiro absurdo. Um cheiro de carniça. Não sei se tu já tiveste oportunidade de presenciar uma onça em vida livre. Não sei. Mas a onça em vida livre, os felídeos em vida livre, eles têm um odor característico de carne em putrefação de uma maneira bem exacerbada. Entendeu? E era o cheiro que essa criatura tinha, sabe? Cheiro de carniça há dias, ou de uma boca que não é escovada há muito tempo, entendeu? E eu percebi que não era nenhum tipo de criatura que eu já tinha visto na minha vida, entendeu? Era um ser humano, entre aspas, muito alto, mas ele não tinha a articulação dos membros inferiores, né? Não era como a nossa, porque a nossa ela fecha pra frente, né? A gente tem um joelho, a dele fechava pra trás. Como se fosse realmente a articulação de um cachorro, sabe? E muito grande, muito esbelto, uma criatura muito magra, curvada, sabe? Os braços que estendiam até acima da metade da coxa aqui, né? Os braços muito extensos, né? Eu acredito até que se a criatura abrisse os braços, dava pra ser a altura dele, só que com, né? Tipo, a altura do corpo com os braços abertos. Porque os braços eram muito grandes. Os braços eram como os nossos, né? A mão tinha 5 dedos, né? Que foi outra coisa muito que hoje, né? Porque pra parar pra analisar ele biologicamente, eu só pude agora. Entendeu? De parar pra pensar, mas ele tinha 5 dedos. E o polegar dele era funcional, né? Ele andava sobre as 2 patas. Ele tinha bipedância, que a gente fala, né? Que é a habilidade de andar, dar passos sobre os 2 membros inferiores, né? Hoje eu consigo ver que realmente existem características biológicas que a gente encontra nessa criatura, né? Que a gente não vê em outros animais, né? E aí eu fiquei. Da feita que ele me olhou, levantou e me olhou, eu parei e fiquei olhando pra ele. E a cadelinha começou a latir. Entendeu? E aí eu só senti o puxão. Que eu acredito que tenha sido a Jéssica. Eu acredito que tenha sido a Jéssica, mas Ficaste ali, tipo... eu parei. Mundiada, ficaste paralisada, admirada. E eu lembro do cheiro, porque o cheiro não tem como você passar por uma criatura dessa e não fotografar o cheiro dele. Forte. Muito forte, né? Não chega a ser... beira o nauseabundo, assim, mas eu acho que eu tava tão em choque, Nathan, que eu não tive nenhuma reação, a não ser ficar parada, olhando. Entendeu? E nessa hora que tu estavas olhando pra ele tava olhando pra ti também? Tava. E ele teve um reflexo que a gente encontra muito nos outros animais. Que é aquele reflexo de, tipo, peraí, deixa eu primeiro, antes de ir, deixa eu ver o que tá acontecendo. Que é o cheiro, que é o tentar sentir o odor. Não sei se tu já percebestes isso nos animais, mas eles, antes deles tomarem qualquer atitude ciente, porque sim, os animais, eles têm ciência das coisas, né? Quando eles estão fora do instinto, né, da impulsão instintiva, eles conseguem raciocinar, eles conseguem pensar e muitos deles, principalmente a gente vê muito isso nos gatos, eles param para sentir o cheiro que tá no ar. O feromônio, e esse animal ele teve essa articulação do focinho, né? Sim, ele tinha um focinho
né? Bem alongado. Isso que a gente ia perguntar, como era a cara magro, dele. magro. A feição dele era de um cachorro. Normal. Orelhas pontudas. Aquela... Sabe o Border Collie? Não sei se tu conhece o Border Collie. Ele é assim, só que um Border Collie todo preto, né? E aquela coroa de pelo, assim, né? Uma coroona de pelo, as orelhas bem pontudas e o focinho bem alongado, né? Agora aqui o corpo, um peito de ser humano normal, de um homem, né? Magro, né? Não tinha, hoje analisando, né? Não tinha, eu não percebi, Nathan, se tinha genitália que diferenciasse masculino de feminino. Tinha uma cauda, tá? Ele tinha uma cauda. Pés imensos também. Pés como os de cachorro. Eu não reparei. Isso aí eu não reparei. Não consegui visualizar, entendeu? Porque primeiro que ele tava com os pés dentro da grama, né? Mas eram pés grandes, eu diria mais de 44, entendeu? Brincando. Tu não conseguiu reparar o formato. Eu não consegui reparar o formato. O pé era muito grande, entendeu? Basicamente isso. Aí a Jéssica me puxou e a gente... E aí sim, opa, realmente é uma coisa que eu nunca vi, deixa eu correr aqui, né? E correndo ali, tentando pular a cerca, porque era uma cerca de arame farpado, né? No final da trilha era um portão feito de... Sabe aqueles portões que é só o ripão e a cerca que tu pendura assim, que tu engata, né? Não é uma cerca dura. E aí a gente basicamente foi assunto pra mim e pro resto da vida. Porque pra eles lá, quando eu cheguei lá, muitos cães. A gente ouvia muitos cães uivando nessa noite, muitos cães uivando. Isso me chamou muita atenção, o comportamento dos animais ali. Muitas corujas nos fios de alta tensão dos postes, né? Muita coruja, Nathan, muita coruja, para mais de 50 animais nas... Ixi, muito mais, era uma corujinha do lado da outra, assim. Parece pombo em Belém, só que era coruja, tipo, olhando a gente... Estranho, né? Muito... Eu não sei se é, porque eu fui naquela cidade nessa ocasião, entendeu? Então eu não sei se é uma coisa... Se a alta população de corujas é uma coisa comum, corriqueira lá, ou se foi algo que estava pertinente àquela noite. Entendeu? Agora, me parece, pelo que tu falaste, que a tua amiga, de alguma forma, ela estava meio que acostumada com aquilo ali, né? Que ela ficou te dando instruções e tal, né? Então, foram coisas que para mim, eu tinha muitas questões ali, né? Primeiro porque quando os cães começaram a latir, a uivar, né? Eu, brincando, fui imitar os cães. Ela disse, não uiva. Não uiva, senão vai dar morte. Entendeu? Não faz isso, senão vai dar morte. Aí eu... Tá. Naquela noite a gente tomou banho e foi dormir. Mas no dia seguinte, no café da manhã, eu tinha muitas questões, sabe? Eu perguntava pra mãe da Jéssica, né? E ninguém... Amigo... Era uma coisa... Eles não entravam muito em detalhe. A impressão que eu tinha é que eles conheciam a senhora, porque a Jéssica disse assim, olha, a gente conhece quem é, entendeu? É uma família só de mulheres, entendeu? E a gente sabe quem é, porque é uma viúva, uma família só de mulheres. Era uma vizinha, então, deles lá. Era uma pessoa da comunidade deles ali. Tem um filme que já tem uns anos aí que saiu. O nome do filme é Sexto Sentido. O protagonista é o Bruce Willis, tem um garotinho também que tem um papel importante. E tem uma frase desse garotinho que ficou conhecida, porque eles estão lá conversando, o Bruce Willis está atendendo ele, eu acho que como psicólogo, ou pelo menos ele acha que é. E aí tem uma hora que o garotinho fala assim para ele, eu vejo gente morta. E aí ele pergunta, com que frequência? E o garotinho responde, o tempo todo. E acredita-se que muitas pessoas possuem
essa habilidade de conversar, de interagir com as pessoas que já se foram para outro plano, com os desencarnados, né? E eu hoje vou bater um papo aqui com a Rosana Gomes. A Rosana Gomes é turismóloga, estudante de psicologia e sensitiva, que possui esta capacidade de se comunicar com entidades espirituais. Foi no ano de 2004, assim que eu fui morar no bairro do Guamá. Eu moro a um quarteirão atrás do Barros Barreto, né? E próximo ao cemitério de Santa Isabel. Era mês de outubro e a gente estava próximo do dia de finados, né? E aí eu dormi, fui me deitar e durante esse sono foi uma projeção, né? Que hoje em dia a gente entende que antes eu achava que era sonho, mas acaba que a gente estudando vê que é uma projeção, né? Astral. E aí essa moça se apresentou para mim no quarto, em sonho, não vi ela a princípio materializada, só depois. E aí ela chegou no sonho e disse assim: eu preciso da tua ajuda. Aí eu disse: se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Ali eu já entendi que era um espírito, porque eu já consigo diferenciar. Antigamente, quando eu era muito nova, eu não sabia. Hoje em dia eu já consigo sentir quando é espírito, quando é uma pessoa comum, né? Que às vezes a gente confunde. E aí ela disse assim: eu preciso da tua ajuda. Eu disse: tá bom, mas onde tu estás? Aí ela disse assim: eu estou no cemitério de Santa Isabel. Tu vais lá comigo? Aí eu disse: mas eu vou contigo? E como é que eu vou voltar? Aí eu disse assim: eu vou chamar os meus mentores para ir comigo, porque eu não vou sozinha. Eu não te conheço, eu não sei. Aí ela disse: tudo bem. Aí nesse sonho eu tenho um lapso assim de tempo em que eu me vejo dentro do quarto com ela, sonhando. Depois eu já me vejo como se eu tivesse fechado os olhos e aberto, eu já estava dentro do cemitério de Santa Isabel. Quando eu abro esses olhos e eu vejo ali dentro, era noite, eu vi a lua, estava escuro, mas as sepulturas estavam como se fossem todas muito bem claras, assim, as sepulturas brancas, né? E aí ela disse assim: vem cá que eu vou te mostrar a minha sepultura. E eu fui. Ela disse: a minha sepultura é assim, ela está quebrada na ponta do mármore, né? Ela tem essa cruz e ela fica próxima à Severa Romana. Eu disse: mas como é que eu vou te localizar? Ela disse: olha essa visão daqui. Aí é como se ela tivesse me levado para frente da sepultura dela e de lá eu via a sepultura da Severa Romana. Então ela me deu uma referência. Ela disse: se tu chegar na Severa Romana, tu vai me achar. Aí eu disse: eu não sei chegar sozinha, mas eu vou pedir para o meu irmão me levar, porque eu realmente não sei andar ali sozinha, mas se alguém for comigo, eu localizo. E aí eu disse assim: mas como é o teu nome? Ela disse: Flória Penalber. Aí eu disse: tá bom, eu vou vir fazer as orações e eu vou te entregar vela e água. Tu aceita? Ela disse sim. E aí passou os dias, chegou o dia de finados. No dia de finados, eu falei para o meu pai, falei para o meu irmão o que tinha acontecido, né? E para minha mãe era viva na época. Ela disse: tu vai lá? Eu disse: vou, eu prometi, eu vou. E aí, antes de eu chegar lá, a gente caminhando ali pelo muro, como eu moro no conjunto atrás do Barros Barreto, a gente foi caminhando e tem uma entrada pelos fundos do cemitério, ali pela Barão de Mamoré. Quando chegou nesse muro, eu vi aí já nitidamente ela, uma mulher alta, branca, do cabelo claro, não lourão, mas era o cabelo bem claro, assim, cor de mel, né, branca, e ela estava me olhando com os olhos. Aí eu disse: Flória, e ela olhou para mim e sorriu. Ela disse: tu veio, tu falou que tu vinha. Eu disse: sim, eu te prometi que eu vinha e eu estou aqui. Nessa hora meu irmão já me ouviu falar. Ele disse: não vem me dizer que ela já está aqui? Eu disse: tá, e ela está aguardando. Aí o meu pai: vixe, então bora rápido. Aí a gente foi, né? Aí quando chegou ela disse: não te preocupa que eu vou achar a tua sepultura. Aí o meu irmão sabe onde é a Severa Romana, porque meu irmão é devoto da Severa Romana. Aí ele disse: mana, então a gente vai. Aí nós chegamos lá, começamos a procurar, estava muito cheio de mato, né? E aí eu andava para um lado, meu irmão para o outro, meu pai para o outro, até que meu irmão disse: achei! Ele gritou. Quando ele gritou achei, aí eu vi a cruz, da onde eu estava, na Severa Romana, para a sepultura dela, eu vi a cruz de costa.
E aí eu fui passando pelo meio dos matos, eu disse, bora ver. Eu disse, cadê o nome? Ele disse, eu não estou enxergando o nome. Aí eu peguei a água, comecei a lavar o mármore. Aí eu vi nitidamente o nome dela e o falecimento, né? Flora Penalba. Eu lavei a pedra, que eu tinha levado uma garrafinha de água extra, né? E aí então eu lavei e a outra era para ela. Uhum. E aí quando eu cheguei lá, ela ficou muito feliz, ela ficou emocionada e eu também. E aí ela falou que tinha falecido há muito tempo, que tinha sido esquecida pela família dela, que ela queria muito orações, que ela queria sair dali. E aí ela falou que faleceu muito nova, naquele vigor da juventude, né? E aí eu peguei e disse, eu vou fazer tuas orações, e eu pedi para ela se eu podia rezar a missa. Aí eu mandei rezar, eu acho que 7 missas para ela, se eu não me engano. Até meu irmão, que é muito da igreja, que ele não é muito a favor das coisas que eu vejo, mas ele respeita muito. E aí ele disse, mana, quantas missas é para fazer? Não te preocupa que eu vou mandar rezar por ela. Então até ele, que para mim foi surpreendente, ele aceitou fazer essa caridade, né? E aí a gente acendeu as velas, eu orei, ela ficou muito emocionada, eu pedi para meus mentores ajudarem ela, encaminhar uma equipe espiritual que fizesse o resgate, e ela foi resgatada, né? Aí da outra vez que nós fomos agora recente, que tu foste comigo, e a NASA, aí eu pedi permissão antes de ir, para mostrar a história dela, e ela permitiu, e ela foi lá só para confirmar, mas ela não está lá, para deixar bem claro, ela não está mais presa ali. Ela já saiu, ali foi apenas um agradecimento, porque a gente se liga energeticamente com os espíritos, né? Se tu estiver naquela frequência, ele vai te acessar. E foi Fabulosa isso. essa história. Incrível. Conte-nos os detalhes dessa história aí. Como foi que isso aconteceu, Deise? Nós estávamos indo, eu com meu marido, para a Ilha do Marajó, passar mais uma vez alguns dias de férias por lá. Minha família materna é toda da Ilha do Marajó. Os sobrenomes Seabra, Silva, Sena, Salgado e Moraes, todos são nossos parentes. Nossa família é muito grande, tenho parentes que ainda nem conheço. Só para você ter uma ideia, cada vez que vou ao Marajó, a gente sempre conhece um primo, um tio, enfim, a família é muito grande. Então, nenhuma dessas nossas inúmeras viagens que nós fazemos ali do Marajó, nós fomos passar alguns dias de férias lá. E nós resolvemos ir à Praia do Pesqueiro, que fica em Soure. Nós estávamos em Salvaterra, na casa de alguns parentes, e nós tiramos o dia à tarde, o começo da tarde, para nós irmos à Ilha do Marajó passear. Fomos para a Praia do Pesqueiro, almoçamos, pedimos algumas coisas para comer, pedimos cerveja, porção de coisas fritas, e o rapaz, o que entrega, né, vamos dizer assim, o garçom do restaurante que fica na beira da praia de Pesqueiro, e nós estávamos sentados naquelas barracas que são cobertas por palha, que chamam palhoças. Nós estávamos lá e o meu esposo pediu uma porção de batata frita e de outras coisas fritas, e a gente estava tomando cerveja. E conversando, a gente se deu conta que o pedido estava demorando, né? Uns 30, 40 minutos estava demorando. Tinha outros clientes lá também aguardando os pedidos chegarem. E ele disse que ia até lá para ir buscar, né? Para buscar o pedido ou para perguntar o porquê da demora. Ele foi para lá. Isso já devia ser por volta de umas 17h50, quase 18 horas. Era uma tarde de sexta-feira. E eu estava de cabeça baixa, mexendo no celular, enfim, me entretendo com algo ali, enquanto ele tinha ido lá ver a questão da demora do pedido. Aí, mesmo com a cabeça baixa, e a palhoça, a barraca fica de frente, né, para a praia do Pesqueiro, eu observei que vinha alguém na minha direção, e observei que de canto de olho, que era um homem, né, uma figura, enfim, uma aparência masculina. Aí eu observei, mas enfim, aquela coisa, uma outra pessoa, né, um outro, vamos dizer, turista, uma outra pessoa que estava ali se divertindo, aproveitando a praia. Aí ele se aproximou de mim, ele disse, boa noite, dona. Aí eu disse, boa noite, mas não olhei diretamente para ele, só respondi, né, a questão da educação, respondi, boa noite. Ele disse, a senhora não vem sempre aqui, não é? Eu disse, na Praia do Pesqueiro, não muito, é a 4ª vez que eu estou aqui. Mas aqui na Ilha do Marajó eu já vim por diversas vezes. Aí eu acabei comentando, né, aquela coisa ali, só que eu falei com ele, não olhei muito para o rosto dele, meio que enxergava ele quase que da cintura para baixo. Depois que eu levantei o rosto para mesmo falar, para olhar para falar com ele.
Eu disse para a Ilha do Marajó, a gente sempre vem, passeia, nós temos muitos parentes aqui. Aí ele disse assim, olhe, aquela pedra que tem ali grande do lado esquerdo, uma rocha ali, tem uma concha lá ao lado e tem um negócio lá dentro. Eu vou lhe dar, tem um agrado para a senhora. Aí eu fiquei assim, disse para mim, ele disse sim. Ele disse, qual o seu nome? Eu disse, meu nome é Deise. Eu disse, o seu? Ele disse, meu nome é Gaspar. Aí eu olhei para ele e disse assim, tem um presente para mim? Lá atrás da pedra, ele disse sim. Ele disse, olha, não é muito bom a senhora ficar aqui, já chegando à noite, durante a noite na praia. Aí eu olhei para ele e disse, por quê? Ele disse, porque aqui é a nossa casa. Ele disse, é o lugar que a gente vive, então todo lugar que tem mãe também requer cuidados. E a gente não gosta de pessoas que não são daqui, que não moram aqui, que fica aqui próximo. É perigoso para a senhora. Aí eu achei estranho, né, o que ele falou para mim. Quando eu olhei para ele, eu observei, olhei mesmo direito, observei que ele estava usando uma calça branca, que parecia ser de linho, e uma camisa branca, e observei que ele estava descalço. E o rosto dele, ele era moreno, parece assim um moreno que chama um cor de jambo, né, o tom de pele. Aí eu olhei para ele assim, ele tinha um cheiro assim característico, que é o que nós paraenses chamamos de pitiu, não é? Que é o cheiro do peixe. Ele tinha assim aquele cheiro forte de cheiro de mar. E ele disse assim, daqui a pouco a senhora já vai embora. Eu disse, ele falou, a senhora está sozinha aqui? Eu disse, não, o meu marido foi ali no restaurante. Aí eu apontei para o lado do restaurante. Eu disse, ele foi ver o porquê da demora do pedido. Nós pedimos algumas coisas, estamos comendo, só que falta outra coisa para chegar. Ele foi ver o porquê da demora do pedido. Ele disse, eu entendi. Ele disse, quando eu for embora, a senhora não olhe para trás. Aí eu disse, tudo bem. Ele disse, não vai esquecer que lá atrás da rocha, daquela pedra ali, ele apontou novamente, tem um agrado para a senhora lá. Aí eu fiquei assim, de certa forma, óbvio, achando muito estranho tudo aquilo, e a forma como ele falava comigo, que parecia assim ser uma pessoa completamente comum, como nós, não é? E depois da forma como ele usou algumas palavras que não parecia ser, vamos dizer, de uma conversa informal. Até por eu ser mulher, estar ali sentada, ele sendo homem, eu já havia dito para ele que meu marido estava no restaurante perguntando da demora do pedido. Aí eu percebi que ele foi se afastando já para ir embora. E aquela coisa da curiosidade, né? Apesar de ele ter falado para eu não olhar para trás, para a direção do caminho que ele estava indo embora, eu olhei de canto de olho. E observei que ele andava a uma certa velocidade e ele andava com os pés muito unidos. Ele andava rápido com os pés muito juntos. Ele estava descalço. E eu percebi que ou seja, ele voltou para dentro do mar, para dentro da praia. Ele voltou para lá e eu observei, como já estava dando o que aos mais 18h05, isso não passou dentro de 5 minutos. A questão de eu ver ele se aproximando e a questão dele conversar, me falar essas poucas coisas, esse pequeno diálogo. E eu observei que ele voltou para dentro da água. Ele foi caminhando, né, pela água e eu observei que ele já estava assim uma grande distância de onde as ondas quebram para dentro do mar. Aí eu achei aquilo tudo muito estranho. Quando eu observei, o meu marido já estava voltando, eu falei assim, cadê o pedido? Né? Eu estava intrigada com a questão da presença da pessoa ou do ser, vamos dizer assim, e tentei meio que disfarçar. Eu fiquei um pouco tensa na hora. Eu disse, cadê o pedido? Ele disse, não, o rapaz já está vindo porque disseram que acabou o gás, né, lá da cozinha do restaurante, e eles vão precisar esperar chegar o gás para poder trocar, para fritar o nosso pedido e fritar o pedido dos outros clientes. Eu disse, entendi. Aí ele disse, vamos embora? Eu disse, vamos. Eu disse, amor, espera só um instantinho que eu vou aqui, e apontei para ele lá onde tinha pedra. Eu vou pegar só um negocinho ali, umas pedrinhas que eu achei linda. Eu gosto muito de pedras, eu tenho muitos minerais, ágatas, eu até fiz um curso de gemologia, entendo um pouco sobre tudo isso, sobre a questão de minério. Sim, gosto muito, tenho algumas pedras em casa. E disse para ele que eu ia lá na pedra buscar algumas pedrinhas, falei assim, né? Eu vou buscar umas pedrinhas que eu tinha visto, eu achei linda para levar para casa para fazer um artesanato. Ele disse, tá bom, vai que eu te olho daqui. Questão, né, de seguir para onde que eu estava, olhar para onde eu estava indo, e já estava à noite. Aí eu fui lá, olhei assim em volta da pedra, não tinha visto ainda nada. Quando eu olhei mais um pouco, tinha assim, eu não sei se é exatamente o nome que chamam de caracóis ou caramujos.
né? São aqueles seres vivos que tem uma concha grande em volta. Aí eu peguei assim, e quando eu peguei, eu observei que tinha algo dentro e que balançava, fazia um certo barulhinho. Aí eu peguei, coloquei dentro da minha bolsa, essas bolsas de tecido que a gente leva para a praia, e eu disse, vamos. E nós voltamos para a casa dos nossos parentes, onde nós estávamos hospedados, lá em Salvaterra, no município de Salvaterra. E ele foi para a casa da mãe dele, e no outro dia de manhã eu acordei assim umas 6h10 da manhã, muito cansada, muito fraca, e ao mesmo tempo parecia assim a sensação de como se eu não tivesse me alimentado realmente, não comido nada por uns 2 dias. Eu estava assim muito fraca. E eu estava sentindo também uma leve dor de cabeça. Aí eu lembrei da questão da concha, né? E fui pegar dentro da bolsa e observei novamente que tinha o barulhinho. Aí eu falei para ele que eu estava com dor de cabeça, para o meu marido, e ele foi comprar um remédio para mim e tomei. Eu tomei, mas depois aquele mal-estar, né, de quando eu acordei, tinha passado. Aí ele tinha ido embora para casa da mãe dele de volta e eu fui e peguei a concha. Né, já que ele disse que tinha deixado um agrado, que, vamos dizer assim, acho que na linguagem, né, dos antigos seria um presente, um mimo, né, que a gente costuma dizer. E eu peguei aquela concha e balancei assim, observei que tinha aquele barulhinho, mas eu queria entender se tinha um agrado para mim, como é que eu ia retirar o tal do agrado dali de dentro, já que é aquela concha, né, aquele molusco. Aí eu peguei essas pinças de tirar, de limpar a sobrancelha e fui tentando até que eu consegui alcançar o que seria e puxei. Quando eu puxei, era uma pérola. Uma pérola. Sim, uma pérola pequena. Era como se fosse do tamanho dessas do meu colar. Que dessas do meu colar são pedras, né, sintéticas, são que eu compro para bijuteria, eu mesma que faço. Aí eu observei que tinha essa pérola. Aí eu olhei assim e disse, nossa, então essa pérola, ela era aquela questão mesmo do tom de pérola, mas tinha aquela coisa da furta-cor, que se chama, né, da textura mesmo do caramujo, que é o madrepérola, que é chamado. Justamente por ser uma pérola natural, né? Aí eu fiquei assim e disse, nossa... Né? Eu sozinha, nossa, eu estava na casa de uma de nossas primas, parentes, e nossa, e guardei aquilo, tirei a pérola lá de dentro e guardei, coloquei numa caixinha. Fomos embora, viemos embora, não é, para Belém, e passado algum tempo eu fui na Caixa Econômica Federal, que lá eles também fazem o serviço de penhor. Aí eu levei lá uma agência da Caixa Econômica e mostrei para a funcionária. Óbvio, não precisei, né, explicar de como eu tinha conseguido a pérola, aquilo. Eu mostrei para ela avaliou, olhou novamente e passou um produto. Ela disse, sim, é uma pérola verdadeira. Ela disse, é uma pérola de água doce. Era uma pérola verdadeira. Sim, ela disse, é uma pérola de água doce. Aí eu disse para ela, eu gostaria, ela disse, a senhora vai querer penhorar ou é só mesmo para guardar, para manter? Eu disse, olha, penhorar seria uma boa porque eu, né, levaria algum valor para casa, mas eu realmente gostaria só de guardá-la. E assinei o termo, guardei a pérola lá e até hoje está lá.